Vocês aí, com a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa live, à nossa oração da meia-noite, amém? Quero convidar vocês a abrirmos a Isaías, capítulo 38, amém? Isaías, capítulo 38. Aleluia. Do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse assim, diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos olhos do Senhor, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentareis, pois, os teus dias 15 anos. Glória a Deus. Irmãos, imagine se de repente acontecesse isso comigo ou com você. Chegasse um anjo e falasse exatamente isso. Põe em ordem a sua casa, porque você morrerás. Nossa, que susto, né? Como é que você agiria? É muito forte, né? É muito forte. Imagina, um rei, né? Um rei que viveu grandes batalhas, receber essa notícia. Estava doente e receber essa notícia que ele ia morrer, que era para ele colocar em ordem a casa dele e que ele ia morrer. O que faríamos se fôssemos nós? O que você faria se você recebesse essa notícia? Com certeza nós iríamos chorar. A primeira coisa é que iríamos chorar. Íamos chorar, íamos nos desesperar. Mas Ezequias agiu, não somente chorou, mas ele agiu diferente. Ele colocou diante de Deus as coisas que ele tinha feito. Ele colocou diante de Deus a vida dele. Senhor, eu andei reto. Senhor, eu fui fiel a ti. Senhor, eu andei conforme o teu coração. Eu agradei a ti. Agora, será que eu e você, se Jesus chegasse aqui, ou o anjo chegasse na nossa frente e perguntasse e falasse: prepara-te, ajeita a tua casa, que você vai morrer. O que você teria para dizer para ele? Será que você teria crédito? Será que eu teria crédito com Deus para colocar praticamente Deus na parede e falar: não, Senhor, eu tenho crédito contigo. Eu andei reto diante de ti, fui fiel. E eu coloco como tema essa palavra aqui: fidelidade gera milagre. Fidelidade gera milagre. Se você ler alguns textos atrás, Ezequias, ele tinha tudo para dar errado, ele tinha tudo para andar no caminho errado, ele tinha tudo para desagradar a Deus. Mas não, ele foi totalmente diferente do seu pai. Seu pai, Acais, o rei Acais, ele era idólatra, ele não temia Deus, ele fabricava ídolos, né? Ele era perverso diante de Deus, ele desagradava a Deus. Ele levou o povo de Israel a perecer, a perder muitas guerras por causa da sua rebeldia, por causa da sua arrogância, por causa da sua idolatria. O seu pai, o rei Acais, ele virou as costas para Deus. Então o rei Ezequias, ele tinha tudo para ser um homem infiel a Deus, mas ele permaneceu fiel. No mundo que nós vivemos, eu sei que
o mundo oferece muitas coisas pra gente, muitos pratos feitos, muitas coisas, né? Que muitas vezes faz a gente perecer, faz a gente pecar. Mas eu digo uma coisa para você nesta noite. Você tem que permanecer fiel, não importa a circunstância. Porque o rei Ezequias, ele tinha tudo para ser infiel a Deus. Mas, pelo contrário, ele mudou a história de Israel. Ele fez tudo diferente. Ele fez tudo aquilo que o seu pai não tinha feito. Ele abriu a casa do Senhor. Ele renovou a aliança com o Senhor. Ele fez sacrifícios ao Senhor. Ele voltou à festa da Páscoa, né? Que simboliza, né, a vitória de Israel contra o povo de Faraó. Ou seja, a festa do povo que da escravidão saiu da escravidão. Fidelidade ao Senhor gera milagre. E nós aprendemos aqui que ele deu uma ordem. Primeiro ele deu uma ordem. Põe em ordem a tua casa. Então, para nós sermos fiel, ele nos dá uma ordem. Ele dá uma ordem a cada um de nós. Né? Fazer uma escolha. Para você ser fiel a Deus, você tem que fazer uma escolha. Ou serve a Deus, ou serve ao mundo. Que é igual servir a Satanás. Não existe dois senhores. Temos que viver uma vida constante de fidelidade. Nós temos que ser um cristão constante, nem altos e baixos. Temos que ter uma vida constante no Senhor. Um dia eu estou na igreja, um dia eu estou no mundo, ou em cima do muro. Se você estiver em cima do muro, você está no mundo. Ou você está na igreja, ou você está no mundo. Não existe em cima do muro. A palavra de Deus diz que não podemos servir a dois senhores. A nossa vida tem que ser uma vida constante no Senhor, firme no caminho do Senhor, e não viver de qualquer maneira. Não podemos viver de qualquer maneira. Ah, pastora, mas eu sou jovem. Ah, pastora, mas não tem nada a ver. Tem sim. Se você quer que sua vida seja uma vida de milagre, você tem que viver em fidelidade com o Senhor. A palavra de Deus diz em Mateus 6, 24, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará um e amará o outro, ou servirá a um ou servirá a outro. Não tem como você amar a Deus e amar o mundo também. A palavra de Deus diz que nós temos que ser inimigo do mundo. Por acaso, você pode amar o seu marido e amar a outro homem também? Será que ele iria aceitar isso? Você amar outro homem? Seu esposo amar outro homem? Ou sua esposa amar outro homem? Você aceitaria? Não. Deus também não aceita. Deus, ele quer ser o único Senhor da sua vida. Então, para gerar milagre, tem que ter fidelidade. Foi gerada uma sentença de morte para Ezequias. Primeiro Deus deu uma ordem para ele colocar em ordem a casa dele. Depois deu uma sentença de morte. Mas a sentença foi revogada por causa de uma oração e de uma fidelidade. A palavra de Deus nos diz também que a oração do justo faz muito e pode muito em seus efeitos. Então, se você é justa diante de Deus, se você é fiel diante de Deus, a sua oração vai ser ouvida. Você vai ter crédito com Deus. Mas se você não for justa, não for fiel ao Senhor, a sua oração pode não ser ouvida. Eu não sei o que você está vivendo aqui, não sei qual sentença que deram para você, mas se você, a partir de hoje, viver uma vida de fidelidade com Deus,
pode ter certeza que Deus vai começar a gerar milagres na sua vida. Talvez te deram um diagnóstico médico, uma sentença de morte, uma sentença de alguma doença que vai te arrastar por muitos e muitos anos. Mas, através da tua fidelidade, pode gerar milagre na sua vida. Não brinque de ser cristão, não. Ou você é, ou você não é. Você precisa ter crédito com o Senhor. O rei Ezequias, ele tinha crédito com o Senhor. Quando chegar uma notícia ruim para você, o que você pode fazer? O que você vai fazer? Se você não tiver uma vida constante no Senhor. Se você não tiver crédito para apresentar ao Senhor. Naquele grande dia, o Senhor também vai perguntar: cadê as suas obras? Cadê seus créditos? Cadê seus créditos? Cadê suas obras? O Senhor nessa noite talvez está te cobrando também. O talento que Ele te deu. E você não está usando o talento que Deus te deu. Cadê as tuas obras? Ele te deu crédito. Ele te deu talento. E você não está usando. Deus, Ele quer que você viva uma vida de fidelidade com Ele. Uma vida constante. Não é servir ao mundo e servir a Deus. É servir a Deus. Uma vida constante de fidelidade. Você precisa aprender isso. Ou você serve a Deus ou serve ao mundo. Não se iluda com as amizades. Não se iluda com coisas que dizem que não tem nada a ver. Tem a ver, porque você tem o Espírito Santo de Deus que habita em você e diz que não agrada a Ele. Nós temos um termômetro aqui dentro do nosso peito, que é o Espírito Santo, que quando nós estamos desagradando a Deus, ele soa um alarme assim, no teu peito, e fala: isso não me agrada, sai, cai fora. E muitas vezes você ignora a presença do Espírito Santo dentro de você, avisando que não é isso que Ele quer da sua vida. Então fuja das amizades que te levam a se distanciar de Deus. Se apegue mais com Deus. Porque eu tenho certeza que muitos milagres você vai vivenciar através da fidelidade que você vai ter com Ele. Nós conhecemos muitas histórias. Daniel foi fiel ao Senhor. José foi fiel ao Senhor. Muitas dificuldades ele passou, muitas lutas, né? Mas ele permaneceu fiel. E ele teve vitória. E ele viveu milagres. Então, seja mais um dessa geração a viver o milagre. Que eu seja mais um a viver o milagre. Que você seja mais um a viver o milagre do Senhor por causa da fidelidade. O Senhor tem sido tão fiel conosco. Muitas das vezes nós somos infiéis, mas pela misericórdia do Senhor, Ele ainda é fiel na nossa vida. Mas para gerar milagres sobrenaturais, você precisa ser fiel. E a fidelidade é em tudo. É nos dízimos, é nas ofertas, é na amizade, é no teu coração, porque Deus conhece o que está dentro do teu coração. Não é o que você expõe. O que você expõe é fácil. Mas é o que você está dentro do teu coração. A fidelidade do teu coração. Isso que importa para o Senhor. É a fidelidade do teu coração. Deus conhecia o coração do rei Ezequias. Aqui quando ele fala que para colocar a casa dele em ordem, né? Mas a palavra de Deus diz que ele era fiel e justo, reto diante de Deus. De repente ele precisava ainda algo mais. Ele precisava rever seus conceitos no seu lar, com seus filhos. Ele precisava colocar a casa dele em ordem. Nesse momento que nós estamos vivendo, é a oportunidade que Deus nos deu
Nós temos mais tempo para aproximarmos de Deus, mais tempo para aproximarmos da nossa família, mais tempo para observarmos no nosso ambiente. Porque muitas vezes nós não temos uma vida constante no Senhor porque nos faltava tempo. E Deus nos deu esse tempo. Então, essa é a oportunidade. Essa é a oportunidade de reflexão para a sua vida e para a minha vida também. Recomece hoje. Recomece hoje. Você pode estar pensando assim, mas pastor, eu não tenho vivido uma vida de fidelidade com Deus, eu tenho pecado, eu tenho errado. Mas nessa oração da meia-noite, renove a sua aliança com Deus. A partir de hoje, recomece. Recomece. Eu sei que o mundo tem tentado nos afastar do Senhor, tem tentado nos abater, mas em nome de Jesus, recomece a sua vida de fidelidade com o Senhor. Não é tarde. Não é tarde. Se você está aqui nessa oração da meia-noite, nesse exército, é porque Deus está querendo falar algo com você. Porque Deus, Ele quer que você recomece, não é tarde. Recomece a sua fidelidade, recomece a sua caminhada novamente. Porque você vai ser igual o rei Ezequias, você vai ter crédito com o Senhor. Renove a sua aliança com Deus. Aproveite a oportunidade que Ele está te dando hoje. Porque eu creio que tudo que você pedir no nome do Senhor, Ele vai te conceder. Porque a fidelidade gera milagre. Eu não sei o milagre que você precisa hoje, mas eu creio que se você recomeçar, se você abrir o teu coração e reconhecer que você precisa ser fiel a Deus, você precisa dele, você é dependente dele, com certeza vai ter milagres na tua vida. Com certeza o milagre vai vir sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre o teu emprego, em toda a área da sua vida. Deus vai começar a mover. Você não vai entender. Você vai falar, nossa, se eu soubesse que seria assim, eu já teria sido muito fiel há muito tempo. É assim que Deus faz. Ele vai te surpreender. Mas é preciso você ter uma vida constante no Senhor. Uma vida de fidelidade. Amém? Glória a Deus. Tenha crédito